Então, Bilam, ele começou a viagem dele junto com os mensageiros. Só que, no meio da viagem, Hashem mandou um malar, um anjo, para deter ele, porque Bilam estava com más intenções, ele queria amaldiçoar o povo judeu. Mas Bilam viu esse anjo? Não, Bilam não viu esse anjo, mas a mula na qual ele estava montado, ela viu o anjo. E quando ela viu o anjo com aquela espada compridona, ela ficou com muito medo. Então, ela estava na estrada principal e ela saiu da estrada, ela foi para os campos do lado. E Bilam não estava entendendo nada. Ele começou a bater na mula dele para voltar para o caminho certo. E aí a mula voltou para a estrada. Aí Bilam achou muito estranho, mas tudo bem, continuou a viagem. E aí, de repente, o anjo apareceu uma segunda vez. Mas dessa vez, a estrada, ela tinha muros dos dois lados. Então a mula não tinha como sair da estrada. Então a mula, ela decidiu que ela ia contornar o anjo. Então, ela se espremeu contra um dos muros e ela conseguiu passar. Só que, por causa que ela se espremeu contra o muro, ela acabou machucando o pé de Bilam, a tal ponto que o Bilam, ele ficou manco depois disso. Ele não conseguia mais caminhar normalmente, ele estava manco. Por que foi que isso aconteceu? É porque aquelas pedras não eram pedras normais, eram pedras muito especiais. Eram as pedras que o Yaakov, o nosso patriarca, e o Lavan, que era um perverso na época, eles fizeram um pacto lá. Eles tinham feito um pacto assim: eu não vou passar essa pedra para fazer mal aos seus descendentes, e você não vai passar essa pedra para fazer mal aos meus descendentes. E acontece que era exatamente isso que estava acontecendo. Bilam era um descendente de Lavan e Bnei Israel são descendentes de Yaakov. Bilam, ele estava passando as pedras para fazer mal com os descendentes de Yaakov. Então, as pedras puniram ele. As pedras falaram: você não podia passar por aqui. E aí elas esmagaram o pé dele. Mas continuando a história, o Bilam ficou muito bravo com a mula e bateu nela muito para ela voltar para o centro da estrada. E ela voltou e eles continuaram o caminho. O Bilam cada vez mais bravo com a mula dele. De repente, o anjo apareceu uma terceira vez. Só que dessa vez, a estrada, ela era tão pequenininha e com muros dos dois lados que a mula não tinha para onde escapar. Só tinha o anjo na frente dela com aquela espada enorme. Então a mula deitou no chão e não queria mais andar. Aí o Bilam ficou realmente bravo com a mula dele. O Bilam começou a bater na mula, mas bateu muito na mula. E Hashem fez um milagre. Hashem fez com que a mula conseguisse falar que nem um ser humano. E todos ouviram a mula falar? Sim, porque era para ser um desprezo para Bilam. Você imagina alguém discutindo com a mula dele? Enfim, a mula falou: Bilam, por que você tá me batendo tanto? E Bilam falou assim pra mula: porque você é uma mula muito desobediente. Você não tá me obedecendo. Então Bilam falou assim: se eu tivesse uma espada, te matava aqui e agora. E isso foi um grande desprezo para Bilam. Porque Bilam tá indo matar um povo inteiro e para matar uma mula ele precisa de uma espada. Por acaso, isso faz sentido para vocês? Não faz sentido. Mas Bilam nem pensou nisso, era um grande desprezo para ele. E aí a mula continuou respondendo para ele. A mula falou assim: Bilam, olha, eu tive um bom motivo para parar. Você não tá vendo que tem um anjo aqui na minha frente com uma espada enorme? E aí Hashem fez um outro milagre, abriu os olhos de Bilam e ele conseguiu ver o anjo. E o anjo falou para Bilam: Bilam, você é muito perverso, muito rachá. E o Bilam respondeu assim pro anjo: olha, anjo, eu sei que eu pequei contra Hashem. Se você quiser, eu posso não continuar mais o meu caminho, posso voltar para casa. Mas Bilam, ele estava sendo muito ardiloso, ele estava sendo muito espertinho. Ele sabia que se a pessoa fala eu pequei pro anjo, o anjo não pode mais fazer mal para ele. Então o anjo realmente não tinha mais o que fazer com Bilam. Então falou: Bilam, você pode continuar seu caminho. E aí ele chega para Balac. E aí então eles tentam amaldiçoar o povo judeu 4 vezes, mas nas 4 vezes o Bilam não consegue falar maldições. Ele só fala bênçãos, e foram as bênçãos mais bonitas que você pode imaginar. Aí então o Bilam, ele volta para casa todo envergonhado que ele não conseguiu amaldiçoar o povo.